Muito bem, sejam muito bem-vindos a uma live rápida aqui sobre um tema que eu queria tratar com vocês. Que me fizeram uma pergunta agora há pouco, eu vou aproveitar e dar uma passada sobre esse assunto, porque existe muita confusão hoje sobre esse assunto. E eu intitulei a nossa live aqui como o mínimo que você precisa saber sobre o Papa. Por que isso? Porque, como diz aquele famigerado do Lula, nunca antes na história desta igreja houve uma figura tão polêmica, tão difícil quanto o Papa Francisco. Mas eu queria não falar só sobre o Papa Francisco, mas uma pessoa me fez uma pergunta o pessoal está passando aqui atrás. E essa pergunta ela é importante, tá? Deixa eu só pegar aqui no catecismo, porque afinal de contas a gente não fala de orelhada, né? A gente procura falar exatamente aquilo que está na doutrina da igreja. Todo catequista, todo católico em geral, deveria ser uma caixa de ressonância da doutrina católica. Infelizmente, a gente percebe com uma certa frequência que as pessoas têm ideias, preconceitos que não sei de onde tiraram ou como foi ensinado isso, só sei que foi ensinado de uma forma muitíssimo errada. O Catecismo da Igreja Católica fala do Papa como o sumo pontífice. Se você procurar as coisas mais importantes, estão lá, tá? Sumo pontífice. Por quê? Porque ele é o bispo de Roma. Bispo de Roma. E ele, por uma questão, né, de hierarquia, o Papa é a autoridade suprema da Igreja. Certo? Vamos lá. Eu queria tratar, então, eu vou mostrar essa pergunta aqui que apareceu para mim, ó. Onde é que ela tá? Aqui. A infalibilidade papal se refere somente a questões morais? Essa é a pergunta. E aqui está a opinião do cara, da pessoa que fez, né? Papa Francisco falhou em alguns pontos. Alguns não, vários. Vários. Mas vamos lá, vamos para o catecismo, para a gente entender o que é a infalibilidade papal, tá? Só para vocês entenderem. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Então, o magistério da igreja é necessário, ele não é uma opção, certo? A gente não pode dizer, não, eu não preciso do padre, eu não preciso do bispo. Por mais ruim que ele seja, você vai precisar dele. O ofício pastoral, deve protegê-lo dos desvios e das quedas e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. Era isso que o magistério deve fazer. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma pode assumir várias modalidades. E aqui está a modalidade que eu quero tratar, a do Papa. Goza dessa infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força do seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne a fé aos costumes. Isso está na Constituição Dogmática Pastor a Eternos, do Concílio Vaticano I. Vejam, neste ponto, essa definição, tá, ela é uma definição importante para os católicos. Por quê? Porque desde que foi
definido este dogma, isso é um dogma, tá? O Papa é quem, ser bem franco, a infalibilidade deve ser crida por todo o católico. Como que ela deve ser crida? A gente diz que esta infalibilidade é ex cátedra, ou seja, quando o Papa se levanta de sua cadeira, ou seja, ele vai ensinar algo, né? Se vocês perceberem, é mais ou menos a ideia do padre que se levanta para ensinar, para fazer a homilia no domingo, na missa. Ele tem que se levantar para pregar, ele não faz homilia sentado, certo? Então ele se levanta para pregar. O bispo a mesma coisa, o papa a mesma coisa. Quando ele se levanta da sua cadeira, ele vai exercer o seu ministério. Neste ministério, ele proclama por um ato definitivo, ou seja, ele vai proclamar um dogma, ou ele vai definir um dogma. Qual é a questão aqui? A questão é a seguinte, isso que eu li para vocês está no número 891 do Catecismo. A questão é o seguinte, a definição do dogma, da maioria dos dogmas da Igreja Católica, foi feito através dos concílios ecumênicos. Nós temos 21 concílios ecumênicos. Eu recomendo todos que podem, todos, tá? Pelo menos ler os 3 últimos concílios, tá? Por que isso? Porque, mas onde é que tem? Onde é que eu posso ler? Bom, os documentos dos 3 últimos concílios ecumênicos, Concílio de Trento, Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano II, estão disponíveis gratuitamente na internet. Tem que procurar. Ou seja, não dá mais para viver a vida na gandaia achando que mas eu tenho que ter uma enciclopédia para me mostrar onde é que está. Não serve. Está na hora de estudar. O Centro Dom Bosco tem feito umas publicações muito interessantes, viu? E aqui cabe o meu elogio, eu já tive as minhas tretas com eles, hoje eu estou num tempo de paz com eles porque eles estão lutando na resistência da igreja. O Centro Dom Bosco publicou um volume inteiro do Concílio de Trento, integral, inclusive com a lista de quem participou dos concílios, os decretos, Concílio de Trento. O Concílio Vaticano I são 2 documentos pequenininhos, é o concílio que não terminou, mas que definiu a questão do Papa, né, e da fé católica, é importante isso. E existe documento do Concílio Vaticano II, tá? É um livrinho que você tem que ler uma vez na vida, se você se diz católico. Deixa eu só interromper aqui a pergunta. Tem uma pergunta do Rodrigo. Podemos dizer que o Papa ocupa uma cadeira que vem desde Moisés? Não, é outra coisa bem diferente. Tá? Bem diferente. Vamos lá. Nos concílios ecumênicos foram definidos diversos dogmas. Entretanto, quando o pontífice percebe que há um determinado ponto da doutrina que deve ser elucidado, que deve ser proclamado para definir a fé da igreja, ele redige um documento com o apoio dos bispos do mundo inteiro. Para vocês entenderem, isso aconteceu uma vez só até agora, em que o Papa se pronunciou ex cátedra. Ou seja, ele se ergueu da sua cadeira com um documento e proclamou o dogma da Assunção de Maria. Ou seja, a Virgem Maria foi assunta aos céus. Isso é uma crença, é uma crença da igreja. Então, se o católico deve acreditar nisso, né? Ele não pode duvidar disso, tá? É um ponto de fé, é um dogma da fé, é uma verdade da fé. Qual é a questão? A questão aqui é a seguinte. O Papa Francisco falou um negócio lá enquanto estava voltando da viagem do Canadá. Isso é infalível? Não. O Papa fez um discurso no Congresso americano dizendo que quem utiliza armas de fogo não é um bom cristão. Isso é infalível? Não. Isso é a opinião do Papa. Só para vocês entenderem, o Papa fez um documento chamado Reescrito,
modificando o catecismo. Isto é infalível? Não. Infalível são os dogmas da Igreja. E estes pronunciamentos que o Papa faz no avião, que ele faz nas visitas apostólicas, que ele faz nos discursos de quarta-feira, na Casa Santa Marta, eu acompanho esses discursos, então assim, tem muita gente que diz, você fala mal do Papa, e eles, não me levem a mal, mas assim, eu acompanho o Papa, com uma certa dor, mas acompanho. Eu acompanho as viagens do Papa, acompanho as opiniões dele. Então, assim, é importante que você saiba o seguinte, o Papa Francisco é a autoridade suprema da Igreja, mas ele não é a autoridade absoluta da Igreja. A autoridade absoluta é Deus. E Deus se revelou de várias formas, sob vários concílios, sob vários papas e sobre questões concretas em textos. Dito isto, a minha opinião, que o Gustavo Tocai está me perguntando o que eu penso sobre sede-vacantismo. Eu penso que é uma heresia muito grave, são hereges e cismáticos, é isso que eu penso, tá? Então assim, eu sei o que é uma seita, eu sei o que é uma heresia, eu vim de igrejas evangélicas, eu sei como isso se prolifera, e sede-vacantismo é isto, tá? Mas vamos lá. Não tenho tempo para essa gente, tá? Sede-vacantista para mim é tudo gente que bate mal da cabeça. Vamos lá. É importante que nós saibamos que o Papa tem limites. Nossa, Gustavo, como assim? Tem gente que acha que a Igreja nunca pensou sobre esse assunto. Eu vou indicar para vocês 2 livros, também feitos pelo Santo Dom Bosco. Ó, volume número 1 de São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja. Primeiro volume das disputas sobre a fé cristã é sobre o Sumo Pontífice. E neste livro ele diz com todas as letras que se o Papa cair em heresia, ele é automaticamente deposto da sua posição. Está escrito aqui. Não estou inventando em parte alguma. Qual é o problema? O problema é que nós não temos coragem de ler as coisas da Igreja. A gente prefere ter uma fé... Veja, existe uma certa ignorância, que é o que a gente chama de ignorância invencível. Essa, né, a gente até brinca que é o 8º sacramento. Ou seja, tem coisas que a gente não tem capacidade de entender e por isso Deus nos perdoa. Mas tem outras coisas que não é invencível, mas a gente prefere viver uma vida de ignorante por conveniência. Esta ignorância, ela não é perdoável. Eu me lembro quando o professor Olavo de Carvalho disse uma vez, falecido professor Olavo, fazendo algumas imprecações a respeito do Papa Francisco, que ele disse o seguinte, olha, nós exigimos muito pouco, o católico brasileiro exige muito pouco dos seus papas. Muita gente bateu de volta e eu acabo confirmando isso mesmo. Porque a maneira como algumas pessoas olham a figura do pontífice é uma maneira errada. Muito, muito errada. Então, assim, só para vocês entenderem, tá? A live vai ficar salva, tá, Luísa? Eu vou ler a página 430 desse livro sobre... Isso aqui é São Roberto Bellarmino, não é o Gustavo que fala, tá? Ele começa a falar sobre as possibilidades, ele cita 5 posturas, tá? Desfaz o último argumento e trata-se da questão de se um papa herético pode ser deposto. Na página 430 ele diz assim, portanto, a 5ª opinião é a verdadeira, a saber, que um papa manifestamente herético, por si próprio, deixa de ser papa e cabeça, assim como por si próprio também deixa de ser cristão e membro do corpo da Igreja, razão pela qual ele pode ser julgado e punido pela Igreja. Este texto é texto de São Roberto Bellarmino, cardeal, doutor da Igreja, jesuíta. E assim, ele escreveu
este livro Disputas sobre a Fé Cristã, ele escreveu um volume sobre o Sumo Pontífice e tem um outro volume sobre a Igreja. Por que eu estou mostrando isso? Para que as pessoas parem de ter uma fé infantil. Quando a gente é criança, a gente não precisa complicar as coisas. Mas conforme a gente vai crescendo, as relações vão ficando mais complexas. A maturidade vai ficando mais, né, vai nos trazendo responsabilidades e deveres. Então, você tem que fazer com o Papa o mesmo que você deve fazer com o bispo, o mesmo que você deve fazer com o padre, o mesmo que você deve fazer com o presidente da República. Você deve rezar por eles, porque afinal de contas ele é a autoridade suprema da Igreja. O Papa é a autoridade suprema da Igreja. Ele precisa da sua oração para que ele se mantenha firme na fé e para que ele não caia em erros. Porque se você é um ser humano como qualquer um, você também cai em pecados e erros. O Papa a mesma coisa. Muita gente ficou, o Papa se confessa. Sim, o Papa sempre se confessou. Por quê? Porque mistura e confunde a ideia de infalibilidade com impecabilidade. Como se tudo que ele falasse fosse sem falha, fosse verdadeiro, fosse impecável. Vejam, minha gente, imagine o Papa Francisco, alguns anos atrás, ele falou no Congresso americano que quem usa armas não é um bom cristão. Ora, veja bem, ele falou isso ele falou como chefe de Estado. Como é que vocês acham que os católicos fiéis se sentiram? Ele falou agora, recentemente, nesse retorno da viagem dele ao Canadá, tem um outro ponto terrível, que foi o acordo que ele assinou com a China. Ele traiu os católicos chineses. Agora ele falou que, quando ele vem do Canadá, que a questão... Foi uma jornalista que fez uma pergunta sobre os métodos contraceptivos, se não daria para afrouxar essas questões. E ele, em vez de dizer não, ele disse, olha, existe um certo desenvolvimento da doutrina que nós podemos trabalhar conforme os tempos vão mudando. Um absurdo completo, mas completo. Aí você diz assim, tá, mas você está falando contra o Papa. Não, irmãos. Se o bispo falar isto, eu vou falar a verdade. Eu vou dizer, olha, a igreja definiu isso. Não existe desenvolvimento de doutrina para assassinato, meu Deus do céu. Se o padre aqui da esquina, que é um safado, disser alguma coisa, eu vou dizer a verdade para ele. Olha, a igreja definiu isto. A vida é sagrada. Não existe possibilidade de que método contraceptivo seja algo bom. Não existe. Aborto continua sendo assassinato. Os métodos contraceptivos levam a abortos espontâneos. Desculpa, a abortos forçados. Porque ele impede a gravidez. Logo, são assassinatos. Isto tem que ser dito. Ah, mas falta caridade. Escuta, não existe caridade na mentira. Não existe caridade no pecado. Não existe, irmãos. E o problema é que a gente quer moldar a igreja a nós. E é o contrário, irmãos. Somos nós que temos que nos moldarmos à fé católica e não o contrário. Não é a fé que tem que se moldar às nossas conveniências. Não é o discurso do Papa, do padre, que tem que se moldar às nossas conveniências. É o contrário. O Papa é uma caixa de ressonância da doutrina. Ele deve ser, e às vezes ele derrapa. E essa é a questão da pergunta que fizeram. A gente percebe que o Papa Francisco derrapou, e não é só o Papa Francisco. A gente pensa assim, não, mas o Papa é um problema. Gente, existem pronunciamentos de João Paulo II contra a pena de morte. Então, assim, o reescrito do Papa Francisco sobre a pena de morte está alicerçado não na cabeça dele, mas no que disse São João Paulo II e no que disse Bento XVI. Então existe um progresso nesse pensamento dele.
Mas a doutrina católica sempre ensinou que a pena de morte é permitida por uma questão de justiça. Então, assim, nós precisamos estudar mais, saber quem é o Papa, saber o que ele faz, quais são os seus limites. Eu repito, a autoridade suprema não é autoridade absoluta. Se você pegar o Código de Direito Canônico, um dos pontos está escrito lá: o Pontífice Romano é a autoridade suprema da Igreja. Beleza. Mas quais são os limites dessa autoridade suprema? Isto ninguém está discutindo. Isto ninguém. Está todo mundo recebendo as coisas sem ter. Deus nos deu inteligência. Nós temos que nos sujeitar ao que o magistério nos ensina. Mas veja, não adianta querer dizer: ah, mas você está falando contra o Papa. Irmãos, se o Papa está falando algo que é uma opinião dele, peguem, por exemplo, a encíclica Laudato Si. O Papa fala do aquecimento global. Ora, existem, mas assim, multidões de livros e cientistas dizendo que o aquecimento global é conversa da carochinha, mas está no documento do Papa. Como é que a gente vai aceitar isso? Então a gente tem que diferenciar o que é um pronunciamento magisterial, ordinário, de um extraordinário. Quando os concílios se reúnem, o magistério extraordinário se reúne, a palavra deles é lei. Então, existem vários dogmas. Se você pega o Concílio de Trento, assim, a maioria dos nossos dogmas estão ali. Agora, se você nunca leu o que diz o Concílio de Trento, como é que você vai entender a fé católica? Então, se você não lê aquilo que, se não estuda aquilo que os papas e os concílios disseram durante 21 reuniões que eles tiveram, como é que você vai entender a fé católica? E como é que você não vai ficar confuso quando um papa fala a sua opinião? Infalibilidade papal é ex cátedra, é isso que eu quero dizer. Certo? É quando ele age num documento onde ele mostra o ponto. Se você pegar o documento que define o dogma da Assunção de Maria, você vai perceber que é um documento longo, teologicamente denso, muito bem escrito. O Papa cita, o Papa Pio XII, ele cita muitos textos bíblicos, ele encadeia as ideias, ele fala da vida da igreja. A gente tem que ser muito cuidadoso, né? O Wagner está falando aqui das conversas do avião, a gente tem que ser muito cuidadoso com a pastoral do avião. A pastoral do avião não permite nada, gente. Nada. Certo? Então, assim, tomem muito cuidado com isso. Nós temos que aprender o que diz a doutrina, porque estes tempos, nosso Senhor Jesus Cristo já nos advertiu, os apóstolos nos advertiram, e várias revelações particulares nos advertiram de que nós teríamos tempos muito confusos na igreja. Este é o tempo muito confuso. E se você não se alicerçar, você vai achar que a pastoral do avião feita pelo Papa Francisco é infalível, e não é. Não é. Né? Outro dia o Papa resolveu fazer um casamento num avião. Nessas viagens dele. Ele fez o casamento na hora lá. E aí o que acontece? Chegou aqui um casal na paróquia e disse exatamente assim: ah, mas o Papa fez um casamento no avião, por que eu não posso fazer um casamento lá na cocheira, na fazenda? O padre vira para ele e diz assim: olha, não me leva a mão, mas o Papa pode, eu não posso. Existe regulamento a ser cumprido. Ou seja, a ação do pontífice, que deveria ser o exemplo para todos os outros sacerdotes, causou problemas. Para um papa, para um padre de esquina, para um padre de paróquia. Então, assim, gente, nós realmente, o professor Olavo de Carvalho tem razão, nós, para variar, né? ele tinha razão, nós precisamos aprender a exigir mais dos nossos ministros, dentre eles o Papa. O católico, vejam, na fé cristã, ignorância não é opção. Ignorância não é opção. Nós precisamos aprender a doutrina da igreja, aprender a fé da igreja, as práticas da igreja
e cobrar os nossos clérigos. Porque eles não podem alegar ignorância, minha gente. Ah, o padre não sabia que existia essa lei. Ele não pode. Se ele alega ignorância, ele está desqualificado do ministério dele. Vocês entendem? Isso, assim, é grave, porque ele se torna repreensível. Pati, eu não vou responder esse tipo de pergunta. Tá? Não é isto. Eu não respondo pergunta de certo e errado. Você tem que estudar o assunto. Você está perguntando uma coisa pontual e eu não sou uma enciclopédia para lhe responder. Veja, você precisa primeiro entender a doutrina da igreja, o que é a missa, entender os gestos da igreja, que está lá escrito na Instrução Geral do Missal Romano, e lá você vai perceber que não se bate palmas em parte alguma na liturgia. Em parte alguma. Se o Papa mandar você bater palmas, se o Papa mandar você bater palmas na missa, desobedeça. Porque o regulamento da igreja diz que não pode. Vejam, irmãos, nós precisamos aprender a fé da igreja. Nós precisamos nos dedicar a conhecer os livros da igreja. Então, um outro exemplo simples, tá? Por isso que eu incomodo todo mundo para ler Bíblia, para ler catecismo, para conhecer o Código de Direito Canônico, para conhecer os documentos dos concílios, porque a gente precisa, de fato, aprender para não cair em problemas. Vejam, existe o livrão vermelho do padre, que está lá para ele rezar, que é o missal romano, que a gente costuma dizer para o padre, né, fazer o que está em vermelho e rezar o que está em preto. É um livro muito lógico, muito simples de se usar. Existe um documento antes dele, se chama Instrução Geral do Missal Romano. E ele tem que ser lido por todos os católicos. Por quê? Porque lá diz que não dá para bater palma em lugar nenhum, que existem gestos exclusivos dos sacerdotes, existem momentos exclusivos do povo. Vejam, nós precisamos aprender a usar a nossa fé, a viver a nossa fé com consciência e não ficar só imitando o que os outros fazem. Quem imita o que os outros fazem é macaco, não é ser humano. A gente tem que realmente parar. Tem uma vez eu conheci uma pessoa que ela foi muito, muito clara e muito singela. Ela estava vindo da igreja evangélica, estava querendo começar a assistir à missa, mas ela, o que ela fez? Ela disse: Gustavo, eu quero aprender a missa, mas eu preciso saber como me portar dentro dela. Porque às vezes eu não sei quando se ajoelha, quando se levanta, o que tem que dizer, o que não tem que dizer. Eu preciso de uma instrução sobre a missa. E vejam, aqui no Instagram tem muita gente falando. Eu conheço pelo menos duas pessoas, o professor Michel Pagiossi e a comunidade Som da Palavra, que elas passam 24 horas por dia falando deste assunto. Liturgia, o que deve fazer, o que não deve fazer. E há um mundo de católicos achando que aquilo que o padre manda fazer na liturgia é o certo. O padre é refém do regulamento. E se ele não o cumpre, ele tem que ser denunciado. Irmãos, ideias errôneas não podem constituir a nossa fé, sob pena da gente viver uma fé errada, fraca e ineficaz. Certo? Enfim, me alonguei demais, eu queria ter falado sobre isso. Essa live vai ficar salva. Se você tem alguma outra pergunta, pode fazer. Que Deus te abençoe, tá? Vejam, lembrando então o ponto principal. O mínimo que você precisa saber sobre o Papa é o bispo de Roma. Ele é um bispo. Isso é a primeira coisa. É a autoridade suprema. Não é absoluta, ela é suprema. Ou seja, ele manda em tudo, mas veja, tem coisas que ele não pode desfazer. A pastoral do avião não pode desfazer isso. Os discursos dele nas viagens não podem desfazer a doutrina de 2000 anos. Não pode.
E mais, ele tem que obedecer aquilo que nós também temos que obedecer, que é o que foi ensinado nos 21 concílios anteriores. Ah, Gustavo, mas o Papa falou uma coisa estranha sobre determinado assunto. Diga a verdade. A Igreja Católica acredita nesta verdade de fé já fazem 2000 anos. Quem não crê, está errado. Ponto. Não precisa apontar que é o Papa. Se a pessoa tiver um mínimo de inteligência, ela vai entender o que você está falando. Ela vai entender que nem tudo que é dito na pastoral do avião é verdade. Que a fé católica ela é maior que o Papa. Esta é a questão. A fé católica é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja que ele fundou. São os apóstolos, os bispos, os concílios, os papas. São 2000 anos de história. É muito, muito maior. Tá bem? Muito, muito maior. Vamos lá, gente. Vamos aprender aquilo que a igreja diz. O que ela ensinou há 2000 anos. Não vamos ficar simplesmente repetindo as coisas e repetindo coisa errada. Daqui a pouco chega aquele parente, viu? Ó, o Papa diz que a igreja, né, quem é ele para julgar? Ele é o Papa, pô. Ele pode julgar. Ele tem a última palavra no julgamento das coisas. Isso é doutrina da igreja. É isso que faz dele a autoridade suprema da igreja. Então, se ele tem uma opinião dessas, para parecer legalzinho para os homossexuais, nós temos que dizer as coisas como elas têm que ser ditas. Olha só, o homossexualismo, na opinião de um católico, é pecado. Na doutrina da igreja é pecado grave. Isso vai causar problema? Pode causar, mas é o que diz a doutrina da igreja. E a gente não vai mudar a doutrina da igreja. Ninguém vai mudar. Entenderam? Muito obrigado. Deus abençoe. Até uma próxima live.